peso do mundo está sobre seus ombros. Você sente isso, não sente? O despertador toca e a sensação de cansaço já está lá, antes mesmo de abrir os olhos. Há prazos a cumprir, expectativas a atender, problemas para resolver. E no fundo da sua mente, aquela dúvida incômoda. Será que eu consigo suportar tudo isso? Você não está sozinho. Essa sensação de carregar um fardo invisível é uma das experiências mais universais da humanidade. Todos, em algum momento, já sentiram como se fossem responsáveis por algo maior do que eles próprios. Agora, imagine isso de forma literal. Imagine ser condenado a segurar o céu com suas próprias mãos, sem descanso, sem escapatória. Essa é a história de Atlas, o titã que desafiou os deuses e foi condenado a um castigo eterno. Mas a punição de Atlas não era apenas um sofrimento físico, ela era simbólica. Atlas não apenas carregava o peso do céu, ele carregava o peso da responsabilidade absoluta. E se eu te dissesse que sua história não é apenas um mito, que de certa forma todos nós somos Atlas em nossa própria realidade? Porque a verdade é que todos nós carregamos fardos. Alguns são visíveis, outros não. Alguns vêm de escolhas que fizemos, outros nos foram impostos. Mas independentemente da origem, há uma questão essencial que ninguém nos ensina a responder. O que fazer quando esse peso parece insuportável? Neste vídeo, vamos explorar não apenas a história de Atlas, mas o que ela pode nos ensinar sobre resiliência, responsabilidade e a verdadeira natureza dos desafios. Porque acredite, o fardo que você carrega não precisa ser um castigo. Ele pode ser a chave para a sua grandeza. Então, se alguma vez você já se sentiu sobrecarregado, se alguma vez se perguntou se conseguiria continuar, este vídeo é para você. Aperte os cintos, porque estamos prestes a mergulhar na história de um dos mais fascinantes personagens da mitologia e descobrir como o mito de Atlas pode mudar a forma como você encara seus próprios desafios. Antes de seguirmos, me ajude a espalhar essa mensagem. Curta o vídeo se essa história já está fazendo sentido para você. Inscreva-se no canal para mais conteúdos que trazem mitologia para a vida real. E comente aqui embaixo: eu carrego o peso do mundo. Agora, vamos voltar no tempo para entender quem foi Atlas e como ele acabou condenado a um dos castigos mais pesados da mitologia grega. Para entender a punição de Atlas, precisamos voltar ao início. Muito antes dos deuses do Olimpo reinarem sobre o mundo, havia uma era de seres colossais e primordiais. Os titãs. Eles eram os filhos de Urano, o céu, e Gaia, a terra, criaturas poderosas, imortais e governantes do cosmos antes mesmo de Zeus e seus irmãos nascerem. Atlas era um deles. Mas ele não era um titã qualquer, ele era um dos mais fortes, um líder entre os seus, e quando estourou a grande guerra contra os deuses do Olimpo, conhecida como Titanomáquia, ele não hesitou. A guerra foi brutal. Durante 10 anos, os titãs enfrentaram Zeus, Poseidon, Hades e seus aliados. Montanhas foram erguidas e destruídas. O céu trovejou com a fúria dos deuses, e um por um, os antigos governantes foram caindo. Zeus, implacável e imbuído de poder, derrubou Cronos, seu próprio pai, e liderou os deuses para a vitória definitiva. Os titãs derrotados foram lançados ao Tártaro, uma prisão sombria e profunda, selada por muralhas de bronze e guardada pelos hecatônquiros, gigantes de 100 braços. Mas Atlas teve um destino diferente. Zeus reservou para ele uma punição especial, talvez pelo seu papel de liderança, talvez pela sua força incomparável. Ele não foi simplesmente aprisionado. Em vez disso, Zeus ordenou que Atlas segurasse o céu sobre seus ombros pelo resto da eternidade. Os outros titãs, presos no Tártaro, ao menos podiam descansar em sua derrota. Mas Atlas,
Ele não podia sentar, não podia se mover, não podia sequer aliviar sua carga. Seu destino era permanecer ali, fixo, sustentando o peso da esfera celeste para sempre. Mas por quê? Na visão dos gregos, o céu e a terra estavam sempre tentando se unir. E se isso acontecesse, o caos retornaria. Antes dos titãs, Urano, o céu e Gaia, a terra, estavam unidos em um abraço eterno, sufocando tudo abaixo deles. Foi apenas quando Cronos separou os dois, cortando Urano com uma foice, que o cosmos, como conhecemos, começou a existir. A punição de Atlas não era apenas uma vingança. Era uma forma de garantir que esse equilíbrio se mantivesse. Seu sacrifício mantinha o mundo funcionando. Ele não apenas carregava um peso, ele sustentava toda a ordem da existência. O mito de Atlas também revela algo importante. Ele não escolheu esse fardo, mas teve que carregá-lo mesmo assim. Assim como muitas vezes não escolhemos os desafios que surgem em nossa vida, mas somos forçados a enfrentá-los. E o mais cruel, ele tentou se livrar desse peso. Em um dos episódios mais fascinantes da mitologia, Hércules encontrou Atlas durante seus 12 trabalhos e tentou convencê-lo a trocar de lugar. Mas no final, Atlas foi enganado e teve que reassumir sua carga. Isso nos leva a uma pergunta essencial. O que o mito de Atlas pode nos ensinar sobre o peso que carregamos hoje? Vamos descobrir agora. Atlas segurava os céus para impedir que eles esmagassem a terra. Mas será que ele é o único? Olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que parecem carregar o mundo nos ombros? Talvez seja alguém da sua família, um amigo próximo, ou talvez seja você. Porque mesmo que não estejamos literalmente segurando o céu, a sensação de carregar um peso esmagador é algo que quase todos nós enfrentamos. O que significa carregar o peso do mundo hoje? Na mitologia, Atlas foi forçado a sustentar um fardo que nunca poderia largar. Mas no mundo moderno, nós também enfrentamos responsabilidades que muitas vezes parecem inescapáveis. Elas vêm de diferentes direções, mas todas têm um efeito semelhante. Nos desgastam, nos exaurem, nos fazem questionar se conseguimos continuar. Pressão no trabalho, metas inatingíveis, prazos absurdos, chefes exigentes, medo de falhar. O trabalho pode se tornar uma montanha sobre nossos ombros, um fardo que carregamos mesmo quando chegamos em casa. Responsabilidades familiares, cuidar dos filhos, dos pais idosos, sustentar financeiramente a família. Muitas vezes sentimos que tudo depende de nós, que se soltarmos um pouco, tudo desmorona. Saúde mental e emocional, ansiedade, estresse, depressão. O peso invisível das emoções pode ser ainda mais esmagador do que qualquer carga física. Muitas pessoas sentem que precisam ser fortes o tempo todo, sem nunca demonstrar fraqueza. Expectativas sociais. Vivemos em uma era onde as redes sociais nos bombardeiam com imagens de sucesso, felicidade e perfeição. A comparação constante faz com que muitas pessoas sintam que nunca estão à altura, que sempre precisam carregar mais para alcançar um padrão impossível. Crenças internas limitantes. Às vezes, o peso mais pesado é aquele que colocamos em nós mesmos. Medo do fracasso, culpa, a sensação de que não somos bons o suficiente. Esses pensamentos são como correntes invisíveis que nos prendem a uma carga que nem precisaria estar lá. Agora, pare e reflita. Qual é o peso que você está carregando? Assim como Atlas, muitos de nós sentimos que não temos escolha. O trabalho precisa ser feito, a família precisa de apoio, as contas precisam ser pagas. Mas a pergunta que poucos fazem é: esse peso está nos destruindo ou nos fortalecendo? Porque aqui está o detalhe que quase ninguém percebe: nem todo fardo é um castigo. E se, em vez de ver esse peso como uma maldição, víssemos como uma oportunidade de crescimento? Porque acredite,
A forma como você encara o seu fardo muda completamente sua experiência de vida. A história do Titã nos ensina que nem todo fardo é uma maldição. Às vezes, ele é uma prova de força. A punição de Atlas sempre foi vista como um castigo cruel imposto por Zeus. Mas e se houvesse algo mais profundo por trás disso? E se o verdadeiro significado do mito não fosse apenas sobre dor e sofrimento, mas sim sobre resistência e propósito? Diferente dos outros titãs, que foram simplesmente aprisionados no Tártaro, Atlas permaneceu no mundo, sustentando algo essencial. Ele não estava em uma cela escura. Ele estava segurando o próprio equilíbrio do cosmos. Agora pare e pense. E se o peso que você carrega hoje não for apenas um castigo, mas um treinamento? O que define um grande líder? Um grande atleta? Um grande artista? A resposta sempre envolve resistência, persistência e a capacidade de suportar o que muitos desistiriam de carregar. O empresário que faliu antes de ter sucesso. O escritor que recebeu centenas de rejeições antes de publicar um best-seller. O atleta que treinou além dos seus limites para alcançar a vitória. Todos eles seguraram seus próprios céus e, ao invés de colapsar, cresceram sob o peso da responsabilidade. Nem todo peso vale a pena carregar, e essa é uma das grandes lições do mito de Atlas. Em um determinado momento, o próprio Titã tentou enganar Hércules para que carregasse o céu em seu lugar. Ele não queria mais esse fardo, ele queria fugir, mas no final, o peso voltou para suas mãos. Isso nos ensina algo poderoso. Às vezes, tentamos nos livrar das nossas responsabilidades, achando que o problema está no peso. Mas, na verdade, o problema pode estar na forma como interpretamos esse peso. Faça essas perguntas a si mesmo. Estou carregando esse fardo porque preciso ou porque acho que devo? Esse peso está me fortalecendo ou me destruindo? Posso transformá-lo em algo que me faça crescer? Imagine que você entra em uma academia pela primeira vez e vê alguém levantando 100 quilos no supino. Você pensa, isso é impossível, eu nunca conseguiria. Mas a verdade é que aquela pessoa não começou com 100 quilos. Ela começou com 10, depois 20, depois 50, até que o peso que antes parecia impossível se tornou parte da sua força. A vida funciona da mesma forma. O que hoje parece um fardo insuportável pode, na verdade, estar te moldando para algo maior. Mas para isso, você precisa mudar a perspectiva. Ver esse peso como um treino, não como um castigo. O fardo de Atlas pode ser um caminho para a grandeza. Se ele tivesse abandonado sua carga, o que teria acontecido? O céu poderia ter caído, o caos poderia ter retornado, e Atlas não teria sido lembrado. Mas, porque ele sustentou o impossível, ele se tornou um símbolo eterno de força e resistência. 3 maneiras de reinterpretar seu peso. Se existe uma lição oculta na punição de Atlas, é que nem todo peso precisa ser um castigo. Às vezes, o que parece um fardo insuportável pode ser uma oportunidade disfarçada de crescimento. Mas como transformar essa percepção na vida real? Como mudar a forma como lidamos com as responsabilidades, pressões e desafios do dia a dia? Aqui estão 3 maneiras práticas de reinterpretar o peso que você carrega para que ele trabalhe a seu favor, em vez de te esmagar. Mude sua perspectiva. O peso pode ser um presente. A maneira como interpretamos nossos desafios muda completamente nossa capacidade de lidar com eles. Pense nisso. 2 pessoas podem estar enfrentando a mesma situação, mas uma delas vê aquilo como uma maldição, enquanto a outra vê como uma oportunidade. A diferença está na mentalidade. A história real de Viktor Frankl e o poder da perspectiva. Viktor Frankl, um psiquiatra austríaco, sobreviveu a campos de concentração e escreveu um dos livros mais impactantes do século XX, Em Busca de Sentido. Ele percebeu que aqueles que conseguiam atribuir um significado ao sofrimento
tinham muito mais chances de resistir às dificuldades extremas. Enquanto muitos sucumbiam ao desespero, outros encontravam propósito mesmo no meio da dor. A chave aqui é perguntar: o que esse desafio pode me ensinar? Como isso pode me tornar mais forte? Existe algo positivo que posso tirar dessa experiência? Claro, nem sempre a resposta vem imediatamente, mas apenas mudar a pergunta já muda a forma como lidamos com o problema. Atlas foi condenado a sustentar o céu sozinho, mas você não precisa fazer o mesmo. Vivemos em uma sociedade que valoriza a independência, o dar conta de tudo sozinho, mas a verdade é que ninguém vence grandes batalhas sem ajuda. Quando Hércules encontrou Atlas, ele percebeu que o fardo era imenso. Então, ofereceu ajuda. Mesmo que tenha sido por um curto período, Atlas teve um momento de descanso. E aqui está a questão: se até um titã precisou de ajuda em algum momento, por que nós insistimos em carregar tudo sozinhos? Práticas para dividir seu peso. Peça ajuda sem culpa. Delegar não é fraqueza, é inteligência. Construa uma rede de apoio. Ter pessoas para compartilhar suas preocupações alivia o peso emocional. Aprenda a dizer não. Muitas vezes, carregamos mais do que precisamos porque temos medo de recusar. Compartilhar a carga não significa fugir da responsabilidade, mas sim permitir-se respirar. Agora que você já mudou sua perspectiva e aprendeu a compartilhar a carga, o próximo passo é usar o peso como combustível. Em vez de tentar evitar desafios, use-os para crescer. Se você quer ficar mais forte fisicamente, precisa levantar pesos cada vez mais pesados. O mesmo acontece com a vida. Os desafios moldam nosso caráter e desenvolvem nossa resistência mental e emocional. Imagine um boxeador. Ele não entra no ringue para evitar os golpes, ele entra para aprender a enfrentá-los. A cada luta, ele se torna mais rápido, mais resistente, mais preparado. E você pode fazer o mesmo com os desafios da vida. Como transformar o peso em impulso? Encare os desafios como testes. Cada dificuldade é uma chance de se tornar mais forte. Adapte-se e evolua. Pergunte-se: o que posso fazer diferente para superar isso? Mantenha o foco no longo prazo. O peso de hoje pode ser o trampolim para um futuro melhor. Você pode ser esmagado pelo peso ou fortalecido por ele. Atlas não teve escolha, mas você tem. Você pode ver seus desafios como uma maldição ou como um campo de treinamento para algo maior. Você pode tentar carregar tudo sozinho ou aprender a dividir a carga. Você pode fugir do peso ou usá-lo como combustível para a sua evolução. O que você escolhe? O peso nos define, mas ele não precisa nos destruir. Se há algo que a história de Atlas nos ensina, é que o fardo que carregamos pode ser tanto uma maldição quanto uma bênção, dependendo de como escolhemos vê-lo. Muitos enxergam Atlas apenas como um titã condenado, eternamente sofrendo sob o peso do céu. Mas e se olharmos de outro ângulo? E se, em vez de um prisioneiro, ele fosse um símbolo de força inquebrantável, de resistência absoluta? Porque, apesar de tudo, ele nunca cedeu. E se existe algo que pode transformar sua vida hoje, é essa percepção. Você pode estar enfrentando dificuldades, pode sentir que está segurando um peso enorme sozinho, pode até pensar em desistir, mas se você continuar de pé, se você persistir, você se tornará inquebrável. O peso que você carrega pode ser o alicerce da sua grandeza. Os maiores líderes da história enfrentaram desafios colossais. Os maiores atletas, empresários, artistas e inovadores tiveram que suportar o peso do fracasso, da crítica, da rejeição. Mas foi esse peso que os moldou. Cada dificuldade superada é uma camada extra de força. Cada batalha vencida é uma prova de que você pode resistir. O céu que Atlas segura não é apenas uma maldição. Ele é a prova de sua força eterna. Agora quero te fazer um desafio.
Se essa mensagem fez sentido para você, se em algum momento você sentiu que estava ouvindo exatamente o que precisava, então é hora de agir. Comente aqui embaixo, meu peso me fortalece. Curta o vídeo para espalhar essa mensagem para mais pessoas. Inscreva-se no canal para mais conteúdos como esse. E acima de tudo, lembre-se, Atlas não desistiu e você também não vai. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.